O que pode ter acontecido com aquela inglesa que desapareceu misteriosamente de um barco no Caribe onde morava com seu namorado? É essa intrigante e revoltante história que você vai ouvir agora. No final da manhã de 8 de março de 2022, o telefone tocou na sede da polícia das Ilhas Virgens Americanas, no Caribe. Do outro lado da linha estava o americano Ryan Bain, de 44 anos, e ele relatava o desaparecimento da sua namorada, a inglesa Sarmi Heslop, de 41 anos, do barco no qual o casal morava, que estava ancorado a menos de 100 metros da praia de Frank Bay, um ponto bastante frequentado pelos veleiros em São John, uma das ilhas que fazem parte das Ilhas Virgens Americanas. Mas, segundo ele, o desaparecimento da namorada havia acontecido quase 10 horas antes, ainda de madrugada, por volta das 2h30 da manhã, quando ele acordou e deu por falta dela no barco. Por que Ben demorou tanto para relatar o desaparecimento da namorada à polícia? Foi apenas uma das perguntas que nunca tiveram uma resposta nesse misterioso caso. Mas muitas outras também jamais foram respondidas. Uma delas era: por que depois de avisar a polícia, ele não permitiu que o seu barco, um bonito catamarã de 50 pés de comprimento chamado Siren Song, canto de sereia em português, fosse vistoriado pelos próprios policiais quando eles chegaram ao local? Na ocasião, Benny se limitou a conversar com os policiais do lado de fora do barco, sem permitir que eles entrassem na cabine. E a polícia permitiu isso, embora periciar o local onde algo supostamente aconteceu fosse um dos procedimentos mais básicos nesse tipo de caso. Mais tarde, através de seu advogado, Ben alegou que não permitiu a perícia na cabine porque não confiava na polícia das Ilhas Virgens e temia que os policiais plantassem alguma prova contra ele no interior do barco a fim de dar uma solução rápida ao caso. Já a polícia se defendeu, dizendo que, de acordo com as leis das Ilhas Virgens, só poderia exigir a entrada no barco se houvesse uma determinação judicial nesse sentido, já que até então o namorado da vítima não havia sido acusado de nada e a investigação ainda não era criminal. Além daquela estranha situação, a polícia ser impedida de interrogar um suspeito por ele próprio, os policiais também alegaram que, por ser americano, Ben tinha o direito de permanecer calado com base na 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, para não correr o risco de produzir provas contra ele próprio. Os policiais também alegaram que precisariam de um mandado de busca expedido por um juiz antes de entrar no barco do americano, que era uma propriedade privada, porque era nele que o casal morava. Mas na ocasião, nenhum juiz das Ilhas Virgens Americanas, país que, como o próprio nome diz, tem estreita ligação com os Estados Unidos, aceitou expedir um mandado de busca, com a alegação de que caberia primeiro à polícia fornecer elementos que justificassem as suspeitas sobre o americano. Como se o fato dele ter sido a última pessoa a ter estado com a vítima não bastasse para isso. Surgiu então um impasse. A polícia precisaria examinar o interior do barco para colher evidências contra o principal suspeito, mas os juízes alegavam que só poderiam autorizar isso se a polícia apresentasse primeiro provas do envolvimento dele no suposto desaparecimento. Desde o começo, as autoridades das Ilhas Virgens pouco fizeram para ajudar a esclarecer os fatos. Como Ben negou a vistoria no barco, fato que automaticamente o transformou em principal suspeito do desaparecimento da namorada, antes de chamar a polícia, 10 horas após o suposto desaparecimento da namorada, Ben já tinha feito outra chamada telefônica, dessa vez para a guarda costeira, que também esteve no local, mas foi igualmente impedida de vistoriar o interior do barco. Naquela ocasião, os agentes da guarda costeira perceberam que Ben parecia estar ligeiramente embriagado, embora isso não configurasse nenhum delito, já que o seu barco estava parado. Mas registraram o fato. Quando a polícia das Ilhas Virgens foi acionada, ele já parecia estar recuperado. De acordo com o que Ben disse à polícia quando ela chegou ao barco, o casal tinha ido dormir por volta das 10 da noite do dia anterior, depois de sair para jantar em terra firme, o que foi confirmado pelo dono do restaurante no qual o casal jantou. Ele também notou que não houve nenhuma discussão ou desavença entre os dois. Benny também disse que demorou a chamar a polícia porque estava ele mesmo procurando a namorada no mar de madrugada, embora nenhum barco vizinho ao seu
tivesse notado qualquer movimento desse tipo na água da baía daquela noite. Na época, Benny se limitou a dizer que achava que a namorada havia acordado, saído da cabine e caído no mar, mas sem maiores detalhes. Na ocasião, os policiais perceberam que o bote de apoio do barco dele, que é usado para embarque e desembarque em terra firme, continuava amarrado ao veleiro, o que, pelo menos a princípio, descartava a hipótese de a inglesa ter fugido enquanto ele dormia. Embora isso pudesse ter sido feito a nado, já que eles estavam ancorados bem próximos da praia e ela era uma ótima nadadora. Mas por que ela fugiria sem os seus documentos que permaneceram no barco? E segundo Benny, confirmado pelo dono do restaurante, eles não haviam tido nenhuma discussão. A menos que isso fosse mentira. Como não pôde interrogar o principal suspeito nem vistoriar o barco, a polícia das Ilhas Virgens, sem muito empenho, se limitou a analisar o passado do americano e descobriu coisas que contribuíram para aumentar as suspeitas contra ele. 10 anos antes do desaparecimento de Sarmi, Benny passou 21 dias preso nos Estados Unidos por agredir e ameaçar sua ex-esposa, a também americana Corey Stevenson, de quem ele tinha se divorciado justamente quando decidiu ir morar em um barco no Caribe. E 2 anos depois, ele voltou a ser preso por descumprir uma ordem judicial de ficar longe da ex-mulher. Mas logo foi solto e voltou para o Caribe. Para os pais da inglesa desaparecida, que ficaram sabendo disso pelo próprio Benny em uma rápida ligação que ele fez 2 dias depois do desaparecimento, quando apenas repetiu o que tinha dito à polícia e ao desligar o telefone bloqueou o número dos pais da namorada, o histórico de violência doméstica do americano permitia deduzir que ele poderia ter levado o seu relacionamento com Sarmi às últimas consequências. Ele poderia tê-la matado ou a jogado ainda viva no mar, embora ela fosse uma boa nadadora. Desesperado, os pais de Sarmi viajaram para as Ilhas Virgens e tentaram descobrir algo sobre o paradeiro da filha, mas nada conseguiram. Até a polícia os recebeu com má vontade, se recusando a mostrar todas as imagens da câmera de segurança do restaurante onde o casal tinha jantado naquela noite. A polícia também não entregou o celular e os documentos que a inglesa tinha deixado no barco e que o advogado de Benny tinha entregue à delegacia dias depois. A polícia também se negou a responder mais perguntas. Mais tarde, a polícia das Ilhas Virgens também ignoraria os pedidos de informação feitos por um investigador particular contratado pela família da inglesa. O máximo que os pais de Sarmi conseguiram foi espalhar cartazes com fotos da filha nas ilhas vizinhas, na esperança de que ela tivesse apenas fugido, e também pressionar o governo da Inglaterra para que cobrasse uma investigação realmente séria por parte da polícia das Ilhas Virgens, o que também nunca aconteceu. Seja por negligência, incompetência ou corrupção, o investigador encarregado do caso seria demitido por esse motivo 3 anos depois. A polícia e as autoridades da ilha nada fizeram no caso da inglesa. Talvez para evitar a divulgação de más notícias que comprometesse o turismo, principal fonte de renda das Ilhas Virgens. De nada adiantaram os esforços da família. Benny continuou se negando a prestar depoimento, indiferente a tudo, e semanas depois do desaparecimento da namorada, pegou seu barco e foi embora de St. John, para onde nunca mais voltou. Durante dias, a localização de Benny era desconhecida, até que alguns jornalistas ingleses que acompanhavam de perto o caso descobriram o novo paradeiro do americano, uma marina na ilha de Grenada, também no Caribe, mas a 500 milhas de distância de St. John e já fora da jurisdição das Ilhas Virgens Americanas. Ali, o americano mudou o nome do barco para Orion's Belt e vendeu o veleiro. Mas ele fez isso depois de se livrar de alguns equipamentos do barco, como um freezer que ele tinha na cabine. A notícia da venda do barco deixou os amigos e familiares da inglesa ainda mais indignados, porque não havia mais como vistoriar o veleiro, embora muito tempo já tivesse se passado. No mínimo, o suficiente para o principal suspeito já ter se livrado de qualquer prova que pudesse incriminá-lo dentro do barco. Depois da venda do barco, Ryan Benny voltou a viver nos Estados Unidos, onde sequer era investigado, e restaram apenas hipóteses do que pode ter acontecido com a inglesa. Uma das teorias é que ela possa ter sido vítima de uma overdose de drogas, já que o local onde o barco do casal estava ancorado é famoso na região pela liberalidade dos seus frequentadores, e isso teria levado o namorado a se livrar do corpo para não ser incriminado pelo uso de drogas.
Porque por estar drogada, Sarmi poderia ter sofrido uma queda involuntária no mar e não ter tido condições de voltar sozinha para o barco enquanto o namorado dormia. Talvez Benny não estivesse apenas bêbado quando recebeu aqueles agentes da guarda costeira na noite do suposto desaparecimento, mas sim ainda sob o efeito do que o casal eventualmente tivesse consumido naquela noite. Já a polícia das Ilhas Virgens sequer chegou a uma conclusão se a inglesa voltou ou não para o barco naquela noite depois de jantar com o namorado na ilha. E 2 anos depois, a polícia apenas encaminhou o processo para o procurador-geral da ilha com o argumento de que não havia mais desenvolvimentos a serem feitos na investigação. E o caso foi praticamente arquivado, embora o principal suspeito nunca tenha sido sequer ouvido. Desde então, nada de novo aconteceu no misterioso caso do desaparecimento da inglesa Sarmi Herzog, que já dura alguns anos. O americano Ryan Benny segue vivendo normalmente nos Estados Unidos, onde não responde a nenhum processo, nem é acusado de nada. Tempos atrás, ele foi encontrado por amigos da inglesa em uma academia de Michigan e respondeu com ironia às acusações de que teria matado, ou no mínimo sumido com o corpo da inglesa. Já a família de Sarmi segue sem saber a quem recorrer, já que nenhuma investigação avançou nem conseguiu incriminar o namorado da inglesa. Restou apenas a principal pergunta, que jamais teve uma resposta no misterioso e revoltante caso da inglesa que desapareceu no Mar do Caribe. O que aconteceu com Sarmi Herzog? Eu sou Jorge de Souza e você ouviu uma das histórias que fazem parte dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe seu like e se inscreva gratuitamente para receber outras histórias.